Oi, gente, tudo bem? Mais um vídeo de Clube da Leitura no ar. E aí, o que vocês acharam dos capítulos dessa semana? O que vocês acharam? O que vocês mais gostaram? O que vocês menos gostaram? Deixem aqui nos comentários, vamos conversar aí sobre as considerações de vocês, sobre os capítulos dessa semana. E vamos já deixar anotado aqui quais serão as páginas que vamos ler para a próxima semana? Bom, semana que vem nós vamos ler o capítulo 13 e 14, página 214 a 239. Eu quero saber de vocês, as páginas aqui dos capítulos, na minha versão, tá batendo com a versão de vocês? Ó, capítulo 13, capítulo 14, página 214 a página 239. Eu fiquei com essa curiosidade, porque agora eu tô lendo pelo livro, mas antes eu lia pelo PDF. E no PDF tá dando aí uma confusão nessas páginas. Eu quero saber se aí na versão que vocês estão lendo tá batendo tudo certinho. Deixa aqui nos comentários para eu ficar sabendo. Neste capítulo, a Claire, ela sai com os homens, né? Na verdade, o Dougal, ele vai fazer aí a cobrança dos impostos das pessoas que não puderam ir ao encontro. E a Claire, ela está sendo levada a Fort William para lá eles decidirem qual será o destino dela. E aqui ela nos relata muito sobre esse trajeto que ela tá fazendo com eles, né? Ela conta muitos detalhes de como que tá acontecendo, como estão sendo ali, né, as acomodações no acampamento. Ela conta muitos detalhes, então nós tivemos muitas páginas, mas muitas páginas da Claire detalhando a vida dela ali na estrada junto com os homens. Então muita coisa não vai entrar aqui por conta disso, né? Serem coisas mais irrelevantes, assim, não serem tão importantes. Ela nos conta que à medida que ela vai se distanciando do castelo, e que ela vai vendo ali somente a sombra ali da grande construção ficando para trás, ela vai tendo um pesar, sabe, de deixar os moradores, de deixar o castelo, porque ela já se habituou. Se eu não me engano, faz um mês que ela tá ali, né, junto com eles, então ela já se habituou, já se aproximou dos moradores e ela sente um certo pesar em deixá-los para trás. E durante o trajeto ali, durante a viagem deles, ela acaba fazendo amizade com o advogado do Colum, o Ned Gowan. Ele aparece na série, nós vemos ele, inclusive ele vai ajudar a Claire em outras situações, né? E aqui é o primeiro contato que eles têm, assim, de passarem um tempo juntos, conversando. A Claire nos descreve que ele é um típico advogado, sabe? Ele tem todas, assim, as características, todos os instrumentos, e que ela não consegue olhar para ele sem dar risada, porque ela vê muito isso nele. Ela olha para ele e já pensa, nossa, um advogado nato, sabe? Não teria nem como eu te dar outra profissão se eu te olhasse assim. Eu saberia na hora que você é um advogado. Ela descreve isso pra gente aqui no livro. E aí ela observa, né, que as coisas que eles estão levando para receber esses pagamentos são sacolas robustas, sacolas grandes, gaiolas. Ela vai escrevendo muita coisa aqui. E ele fala para ela que nem todo o pagamento que eles recebem da forma como eles gostariam, né? Em dinheiro, prata, essas coisas. Eles acabam recebendo muita carga viva. Inclusive, ele cita aqui galinhas e cita que dessa vez eles não vão mais aceitar porcos vivos. Então, assim, vocês imaginam a quantidade de coisa, né, que as pessoas usavam para pagar os seus impostos naquela época? Ele conta para Claire que ele vivia em Edimburgo antigamente e ela fica curiosa, né? Ele parece ser um homem bem nascido, ter nascido aí numa boa situação, vinha de uma cidade relativamente grande, da civilização. O que fez ele ir procurar uma vida nas terras altas? E ele conta tudo aqui para ela, ele conta um pouquinho do passado dele e como que foi para ele ter chego ali, né, até o Colum. E nesse trecho do livro também, o Ned, ele conta para Claire como foi que o Colum conseguiu ser o chefe do clã Mackenzie, né? Tudo que aconteceu quando o velho Jacob morreu, toda a intriga que aconteceu entre o Dougal e ele, né? Sobre os acidentes que o Colum sofreu aí durante a juventude dele e de como eles fizeram um acordo de que o Colum seria, né, a cabeça ali no castelo, mas que durante a guerra, né, o Dougal seria o chefe da guerra, né? Então ele seria meio que a presença do Colum ali no campo de batalha. Então eles fizeram meio que esse acordo e ele conta para Claire como tudo aconteceu. Ele mostra para Claire que as bolsas que eles estão carregando, uma parece ser um pouco vazia, mas ela não tá tão vazia assim. Lá no fundo ele mostra para ela que ele segue viajando armado
armado e que inclusive ele ia conversar com o Dougal sobre a possibilidade de dar uma arma para Claire também, porque afinal a vida na estrada é muito perigosa, né? Eles mencionam por várias vezes assaltantes, né, das estradas, e ele fala que ele vai conversar com o Dougal melhor a respeito de dar uma arma para Claire. Bom, muito tempo se passa, eles já estão há muitos dias na estrada e a Claire começa a se perguntar qual que é o propósito de Jamie ali. Ela ainda não conseguiu definir, tipo, ele é importante nessa viagem por conta disso. Afinal de contas, ele conhecia muito bem de cavalos, mas havia outras pessoas também que conheciam muito de cavalos, assim como ela nos descreve. Então, se por algum acaso eles receberem algum cavalo como pagamento, outra pessoa poderia avaliar, além do James, se aquele cavalo serviria para o castelo ou não. Na série, o Jamie ele é usado pelo Dougal para provocar uma certa repulsa, né, nas pessoas, nos escoceses a respeito dos ingleses. Acontece que o Dougal ele faz parte do movimento jacobita, ele quer arrecadar dinheiro para fazer com que o Stuart sente no trono novamente, né? Então ele tá usando o Jamie para causar essa certa repulsa nos escoceses, para que eles consigam doar mais dinheiro para eles conseguirem montar um exército, um grande exército. O Jamie ele foi chicoteado, né, pelos ingleses e tem aquelas cicatrizes nas costas. E o Dougal tá mostrando isso para as pessoas. E assim que as pessoas veem isso, claro, elas ficam horrorizadas. E ele fala, olha, é isso que vai acontecer com vocês se os ingleses continuarem no poder. E aí eles vão e acabam ajudando a causa do Dougal. Na série isso acontece. Aqui nos livros acontece da mesma forma. E a Claire acaba descobrindo isso e ficando assim horrorizada, né? Ela fica horrorizada, ela fica... Nossa, como pode? Como ele tem coragem de fazer isso? E também fica horrorizada com a resposta que as pessoas dão a essa cena. Muitas pessoas, elas nos descrevem que ficam com nojo, sabe? Alguns homens até mencionam que preferiam morrer a deixar um inglês fazer isso com eles. Então, assim, ela fica horrorizada das duas partes, a respeito da receptividade das pessoas e a respeito do que o Dougal tá fazendo também. A Claire fica se perguntando por que o Jamie tá deixando o Dougal fazer isso com ele, né? Ele poderia simplesmente ir embora, não ter ido. Mas aí, no decorrer dos dias, ela descobre que o Dougal tá arrumando pro Jamie um certo encontro com um tal de Horrocks. Parece que esse homem, né, tem informações que o Jamie considera valiosas. Na série, nós sabemos, né, que ele é quem tem as informações de quem matou o soldado lá. Que colocou a cabeça do Jamie a prêmio, né? Então, na série nós sabemos disso, aqui no livro também provavelmente vai acontecer dessa forma, mas quando chegarmos nessa parte nós conversamos melhor sobre. Os pais do Jamie são muito mencionados nesse capítulo, na verdade o pai do Jamie, porque o Jamie também conta um pouquinho de como foi a sua convivência com o pai durante o tempo que eles viviam juntos, como era a convivência deles, como o pai dele ensinara ele a lutar. Então o Brian, ele é muito mencionado aqui nesse capítulo. Como eu disse pra vocês, esse capítulo, ele basicamente narra ali, né, a trajetória deles, o caminho deles, né, até o destino final, como eles estão se dando na estrada, essas coisas. E aqui termina com o Murdoch contando pro Jamie que eles, enfim, encontraram o Horrocks e que eles vão marcar um encontro. Então a Claire já associa que, tipo, acabou, né? Ele não vai deixar mais fazer aquilo com ele. E aí entramos no capítulo 12, o comandante da guarnição. Bom, esse capítulo é um pouco mais interessante, ele fala de algumas outras coisas aqui. E eles estavam cada vez mais se aproximando de Fort William. E a Claire ficava pensando, poxa, o que que eu vou fazer, né, pra conseguir me livrar deles. Quando eu chegar lá, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer quando eu chegar lá? Como que eles vão me receber, né? Será que eles vão me receber de uma forma diferente que os Mackenzie? Afinal, eu sou uma compatriota deles, né? Mas ela fica com essa pulga atrás da orelha. Como seria a reação deles diante dela? E ela fica meio preocupada. Entre uma vila e outra, né? A Claire fala que nem sempre eles encontravam acomodações dignas. Eles passaram por uma vila maior, onde a Claire conseguiu alguma acomodação para ela passar a noite. E aí ela conta pra nós, né, acontece essa cena na série, que ela tá lá deitadinha lá, e quando ela sente a presença de um homem do lado de fora. Na verdade, a presença de alguém do lado de fora da porta do quarto dela. E ela fica meio preocupada, e ela vai lá achando que alguém vai tentar entrar dentro do quarto, e quando ela vai do lado de fora, ela vê que é o Jamie que tá lá.
Ela questiona ele o que ele tá fazendo ali e ele fala que tá tentando protegê-la. Acontece que tem alguns soldados lá embaixo, alguns soldados dos dragões, e ele tá preocupado, né? Se algum deles vai tentar ir lá no quarto e fazer alguma coisa com ela. Então ele tá ali do lado de fora tomando conta dela. Achei muito fofa essa preocupação dele com ela. Na verdade, ele fala aqui pra nós também que ele também tava ali porque ele não queria ser notado por eles, mas ele foi protegê-la. Então achei muito fofinha essa parte. Achei muito fofinha essa parte engraçada também, um pouco engraçada, porque a Claire ela convida o Jaime pra ficar dentro do quarto, já que o chão do corredor tá todo sujo, né? Pelo menos lá do lado de dentro, assim, não é aquele lugar 100% limpo, mas também tá melhor do que o corredor, né? E aí ele fica indignado, não, eu não posso ficar no mesmo quarto que você. Como assim? Eu vou acabar com a sua reputação. Então é uma parte bem engraçada. Ele acaba ficando lá do lado de fora mesmo, mas ela dá um cobertor dela para tornar a noite dele um pouco mais confortável. Na manhã seguinte, o Dougal avisa a ela que eles estão indo encontrar o comandante da guarnição. A Claire fica super assustada, porque na cabeça dela, ela ia ser deixada em Fort William. Se ela fosse deixada em Fort William, de Fort William até as pedras de Crag Nardun, ela levaria um dia. E isso ela achava que ela daria conta de fazer. Chegar lá nas pedras sozinha, mesmo sem alimento e sem nada. Mas aí o Dougal, ele muda de rota. Ele fala que eles vão para Brocktown e de lá eles vão encontrar o comandante da guarnição. E aí ela começa a fazer as contas e ela vê que desse lugar até as pedras ela levaria 4 dias sem alimento e sem noção alguma, né? De para que lado ir. Ela não confiava muito nela, então ela imaginou que ela não conseguiria. Então ela ficou um pouco preocupada como ela vai fazer pra retornar até as pedras agora, mas ela acaba indo porque assim não tem outra escolha, ela tem que ir com o Dougal. Chegando na taverna, né, ela dá de cara com o comandante, que é nada mais, nada menos que o Randall, né? Ela tem aquele frio na espinha novamente de estar vendo ele. Ela até fala que fica ali de olho ela tá de olho nas semelhanças que ela tem com o Frank, mas agora ela consegue notar, assim, as diferenças que ele tem também em relação ao Frank. Ele começa a perguntar a Claire de onde que a Claire veio, né? Afinal, por que você não me conta quem você é e como você veio parar aqui? Ele começa a questionar ela, né? Quem é você? Assim como o Colin, o que você tá fazendo aqui? Só que diferente do Colin, ele não acredita na versão que ela tá contando, ele não acredita na história que ela tá contando. O Colin também não acreditava, mas ele era assim mais discreto. Já o Randall não. Ele deixa ele na cara que ele não tá acreditando, que ela tá pegando mentira e ele fala pra ela que ele não conhece nenhum Bishop de Oxfordshire. E aí ela começa a falar pra ele, mas como que você pode saber se você mesma é de Sussex, né? Ela começa aí a contar um pouco da história dele sobre o que ela aprendeu junto com o Frank. Mais uma vez aí, os ensinamentos do Frank aparecendo. Na verdade, as pesquisas do Frank aparecendo. Ele olha todas as possibilidades, ele vê a história da Claire de vários ângulos e vê que a Claire não tá falando a verdade, não. Que aquelas coisas que ela estão falando ali não podem ser verdade. E aí ele também conta que no dia que eles se encontraram pela primeira vez, depois que o Murtagh deixou ele desacordado, ele fez uma pesquisa ali, uma ronda na região aonde ela foi encontrada e fala que não encontrou nenhum vestígio de assassinato, de roubo, então que ela tá mesmo falando a mentira e ele fica pressionando para que ela conte a verdade para ele, né? E aí vocês lembram que na série ele dá ali um soco no estômago da Claire? Que ele bate nela? Então, aqui nos livros ele também faz isso, inclusive numa cena muito triste. Tanto na série essa cena foi muito triste, e aqui também nos livros, porque ela fica mencionando pra gente, ela descreve as sensações que ela teve após ter levado esse soco, ela não esperava. Então, assim, nossa, é uma descrição muito triste esse trecho do livro. Mas a Claire não se deixa bater, né? Depois dele ter feito essa pressão nela, dele ter feito essa tortura com ela, ele pergunta pra ela, e agora, você tem alguma coisa pra me dizer? E ela vai e responde pra ele, a sua peruca tá torta. Então, assim, nem nesse momento que ela tá sofrendo, que ela tá com dor, ela menciona pra gente que ela meio que tava desacordada, ela se entrega, ela se rende. Finalizamos esse capítulo aqui. Como eu disse pra vocês, foram 2 capítulos, os capítulos foram grandes, mas não tivemos muita história, porque eram capítulos mais descritivos, onde ela descrevia a vida nas estradas, mas foi interessante, né? Foi muito interessante a gente ler todos os detalhes, relembrar das cenas, imaginar como tudo estava acontecendo. Só não foram capítulos grandes o suficientes para render um vídeo longo. Semana que vem nós vamos entrar nos capítulos do casamento. Eu tô muito ansiosa pra chegar lá.
pra gente vir aqui conversar. Nossa, uma das minhas partes favoritas. E não se esqueçam de ler, anotar tudo que vocês acharam relevantes pra gente conversar semana que vem. Tá certo? A gente se encontra lá. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até lá. Tchau!